Capítulo 96. Surpreso e chocado, Anxiao enfiou o cano do rifle pela janela do carro. Uma bala altamente explosiva saiu da câmara e atingiu com precisão um dos jipes de Rose militante. A bala explodiu, envolvendo o carro em chamas enormes. No entanto, todos esses jipes do deserto tinham um exterior protetor especialmente feito que oferecia proteção contra o alto calor. A destruição causada pela bala altamente explosiva foi limitada. Anxiao avaliou a situação antes de mudar decisivamente para as balas de penetração e disparar contra as janelas à prova de balas desses veículos, causando inúmeras rachaduras. Cercou. A equipe de Ghostly Fox deu meia volta imediatamente e 2 outros veículos seguiram para cercar o local onde está a emboscada. Como Anxiao não se intimidou com os perigos à frente, ele estava naturalmente vigilante sobre sua situação. De repente, ele cobriu o rosto com sua armadura magnética, que desviou um tiro de atirador apontado para sua testa. Ele ergueu os olhos e viu um novo jipe inimigo avançando em sua direção pela lateral. Na parte traseira do veículo, um inimigo estrangeiro estava operando um rifle de precisão. Uma pessoa que pudesse atirar com tanta precisão em um veículo em movimento rápido tinha 30% de chance de ser um mecânico ou 60% de chance de ser um assassino do tipo franco-atirador. Os últimos 10% explicaram a possibilidade de ser pura sorte. O tiro viera do código 3. Ele ficou um pouco surpreso com o fato de não ter conseguido. O alvo tem um método especial de proteção, pode ser um poder ou maquinário Spear, ele pronunciou em voz baixa. Anxiao acreditava que havia mais coisas nessa emboscada. Ele deu um tapa nas costas da cadeira da frente e disse: "Vá mais rápido, não diminua a velocidade. Dirija até o nosso destino." Antonio mudou de marcha habilmente e pisou no acelerador. O carro derivou antes de mudar de direção e acelerou para escapar. De repente, outro jipe, como se estivesse esperando no lugar há dias, apareceu bem na direção de sua nova rota de fuga. Desta vez, foi conduzido pelo código 5. Ele disparou sua bazuca contra eles. A cabeça de guerra antitanque, impulsionada pela hélice do foguete em chamas, aproximou-se deles rapidamente. O rosto de Antonio empalideceu ligeiramente, e ele imediatamente girou o volante com força para fazer uma curva fechada. O foguete passou raspando pela traseira do carro e pousou no solo arenoso. Uma forte explosão foi ouvida e a areia estava voando por todo o ar. A onda de choque atingiu a traseira do veículo, inclinando 30 graus para cima antes de cair com força no chão. Anxiao, que estava sentado no banco traseiro, foi sacudido para cima e para baixo com força. Como resultado, sua bunda estava doendo muito. Eles se esquivaram. O código 3 semicerrou os olhos e disse: "O código 9 está esperando por eles na Torns." Torns era um veículo de batalha blindado modificado por Sully. Ele tinha um poder de fogo extremamente forte, uma potência enorme e um exterior blindado ultra espesso. Foi a fusão perfeita entre a capacidade de ataque e defesa de um tanque e a mobilidade de um jipe. Na noite anterior, o código 9 descobriu os rastros de Anxiao e eles armaram uma emboscada com os 3 assassinos. O código 9 era seu seguro final. Ele dirigiu Torns na direção em que Anxiao colocara sua armadilha. Eles haviam até descoberto as coordenadas aproximadas da armadilha, então era impossível para eles caírem nela. Eles então esperaram propositalmente na direção da fuga de Anxiao para destruir a pouca esperança que ele tinha quando tão desesperadamente tentou escapar. "Ele já está morto", sussurrou o código 3. A batalha causou muitas explosões na estrada, incontáveis. Balas e foguetes perseguiam o veículo de Anxiao desenfreadamente. Anxiao atirou de volta quantas vezes pôde, mal diminuindo a velocidade da perseguição dos 4 jipes. O rifle de precisão Red Falcon complementou a poderosa bala de fuso, causando uma ameaça substancial ao Rose militante. Mas como seu veículo agora estava lutando para escapar da cena, juntamente com a supressão do código 3 e do código 5, sua precisão de tiro foi prejudicada em grande medida. Um som distinto de motor trovejou no campo de batalha, como um tigre rugindo de raiva. Anxiao sentiu seu coração apertar e rapidamente olhou para frente. Um jipe de batalha modificado estava bloqueando seu caminho. Seu exterior blindado, grosso e volumoso, estava coberto de pontas afiadas como um ouriço. Diferentes tipos de barris de grande calibre projetavam-se das laterais do veículo. Com base no tamanho dos barris, eles eram lançadores de granadas e pequenos lançadores de mísseis. No telhado, havia uma metralhadora Gatling rotativa de 4 canos. Espere, deve ser um canhão do tipo Gatling com esse tipo de calibre, poderosa o suficiente para ser usada em frotas aéreas. Espinhos. O jipe de batalha estava bem na frente de seu caminho final, circulando-os com os outros 4 carros. Eles não tinham como escapar. Definitivamente, não podemos resistir ao poder de fogo daquela maldita coisa. Antonio tinha uma aparência triste. Eles foram bloqueados pelos inimigos de todos os lados e cercados. Eles estavam à beira da morte. Dirija para o sul. Você não precisa se preocupar com o poder de fogo desse veículo. Eu vou cuidar disso, Anxiao disse solenemente. Havia apenas o código 3, armado com um rifle de precisão, no caminho ao sul. Ele era a menor ameaça. Antonio não teve escolha a não ser confiar em Anxiao e rapidamente girou o volante para executar o código 3. Muito tarde, a expressão do código 9 estava fria como gelo, e ele estava prestes a disparar o canhão contra Torns para explodir o jipe de Anxiao no ar. De repente, Anxiao se virou e disparou em sua direção. A bala atingiu a janela de vidro e instantaneamente acendeu uma luz forte. Os olhos do código 9 foram cegados pela luz e começaram a lacrimejar. Ele fechou os olhos no momento de dor. Flash bullet. Um grande volume de chamas e fumaça saía do cânone Gatling em Torns, mas foi disparado na direção errada. Os projéteis explosivos pousaram a mais de 10 metros do jipe
de Anxiao, porcaria. Como o código 9 tropeçou naquele tiro, o código 3 ficou paz muito rapidamente ordenou ao motorista que bloqueasse o veículo de Anxiao. Antonio não tinha medo. Ela pisou fundo no acelerador, e o veículo colidiu com a lateral da frente do Jeep. Do código 3 inflexivelmente, ambos os veículos vibraram violentamente. No entanto, Antonio escolheu um excelente ângulo de colisão. Ele foi capaz de forçar um caminho para fora, criando uma abertura para eles escaparem do cerco. Persegui-los. Como eles não tiveram sucesso no último momento, o código 3 ficou furioso. No entanto, ao reavaliar a situação, seu humor melhorou novamente. Eles ainda estavam em vantagem na situação atual. Então ele não tinha nada com que se preocupar. Embora Anxiao estivesse fugindo freneticamente da emboscada que eles haviam armado, eles logo o alcançariam e explodiriam seu veículo com o poder de fogo e a potência de Tormes. Anxiao olhou para trás do veículo pela janela de vidro. A comitiva da Rose militante os perseguia implacavelmente. Eles estavam apenas a 200 metros um do outro, e ambas as partes dirigiam a mais de 100 milhas por hora. Além disso, Torres estava atirando sem parar, estourando ondas e ondas de areia atrás de seu carro. O efeito colateral do flashlight ainda era sentido pelo código 9. Seus olhos estavam vermelhos e doloridos, e sua visão turva. Como resultado, seus tiros tiveram precisão zero. Anxiao não ficou nem um pouco perturbado. Ele espiou suas coordenadas no radar e disse com grande compostura: Antonio, comece o Nitro Boost em 48 segundos. 47, 30, 16, 3, 2, 1. Quando chegou o momento, Antonio abriu uma pequena tampa ao lado da alavanca de câmbio, que expôs o botão do Nitro Boost. Ele então apertou o botão com força. Chamas azuis jorravam do cano de escapamento na parte de trás do Jeep, e sua velocidade aumentava, afastando-os rapidamente. A força resultante empurrou os dois no veículo para o encosto de seus assentos, restringindo seus movimentos. Uma luta fútil. O código 3 não deu importância. Ele acreditava que o aumento do nitro acabaria mais cedo ou mais tarde. Foi apenas um último esforço para estender suas vidas. Eles acabariam sendo apanhados por Torres e explodidos. O Nitro Boost acabou quando a distância entre as duas partes se estendeu para 400 metros. Eles estão desacelerando. O código 5 carregou um novo foguete, e ele se levantou pela janela do telhado e mirou no Jeep. De Anxiao à distância. De repente, seu carro freou imediatamente. O impulso repentino jogou o código 5 no banco de trás. Que diabos? O código 5 estava gritando quando viu o motorista trocando de marcha freneticamente. No entanto, o veículo não estava respondendo de forma alguma. Seu coração afundou. Ele se virou e olhou pela janela. Todos os seus jipes haviam parado de se mover, incluindo Torres. Todos eles haviam perdido o poder de direção. Todos os carros estão paralisados. O que está acontecendo? Todos da Rose militante estavam assustados. Eles eram como cordeiros esperando para serem abatidos agora que haviam perdido o controle de seus veículos. O Jeep de Anxiao estacionou a uma certa distância. Ghostly Fox queria entrar em contato com a base para fazer backup apenas para perceber que seus dispositivos de comunicação estavam com defeito. Este é o efeito do EMP, ela gritou. Fox fantasmagórica sentiu um arrepio na espinha ao se lembrar de como Dorothy havia morrido. Corre! No momento seguinte, uma bala de franco-atirador altamente explosiva voou à distância, visando uma área abaixo dos pés do código 3. Então, as minas terrestres enterradas sob o solo explodiram. Desta vez, os explosivos incluíram não apenas as minas explosivas tóxicas, mas também as minas terrestres comuns de boa qualidade do depósito da Fabian Company. O som estridente da explosão foi ouvido sem parar. Chamas brilhantes dispararam no ar, criando uma mistura deslumbrante de laranja, vermelho e branco nos olhos de Anxiao. Chamas e explosões engolfaram todo o raio de 100 metros de Rose militante. Não havia uma única figura à vista. Anxiao ergueu seu rifle de precisão no ombro e deu uma risada maligna. Você está surpreso? Você está chocado? Capítulo 97, Swooping. Antonio desceu de seu veículo e ficou ao lado de Anxiao enquanto observava a explosão. Ele acendeu um charuto e deu uma tragada antes de rir com vontade. Já faz um tempo desde a última vez que vi um cenário tão bonito. Quase esqueci como é uma explosão depois de ficar sentado no escritório por tanto tempo. Vá em frente e aproveite a paisagem. Anxiao esticou o pescoço para aliviar um pouco o cansaço resultante da perseguição. As chamas eventualmente diminuíram. Antonio e Anxiao se aproximaram cautelosamente da cena da explosão. Um fedor pungente, criado pela mistura de cheiros de corpos em chamas e gás tóxico, soprou em direção a eles. Porcaria. Esqueci que ainda resta algum gás tóxico. Anxiao ficou pasmo ao ver seu HP cair na interface. Ele não teve escolha a não ser retirar o local, e ele só poderia voltar para varrer o campo de batalha depois que o gás tóxico se dispersasse. Um leve gemido foi ouvido no campo de batalha. Veio do código 3, que já estava meio morto. Seus 4 membros foram quebrados na explosão e seu corpo estava coberto de marcas de queimadura vermelhas e escuras. Ele ergueu a cabeça laboriosamente e lançou um olhar mortal para Anxiao. Você? Por quê? Anxiao olhou para ele e usou sua águia furiosa para silenciá-lo antes que ele pudesse terminar a frase. Os mocinhos podiam vencer batalhas com suas palavras, e os bandidos sempre perdiam e morriam porque falavam demais. Houve inúmeras lições semelhantes no passado. Anxiao queria tentar falar com o código 3, mas ele acreditava que não pertencia à categoria dos mocinhos, então matou o código 3 sem dizer uma palavra. Esta morte me deu bastante XP. Código 3.
Que tipo de nome nojento é esse? Anxiao olhou para sua interface enquanto insultava o nome do inimigo. Aguentar. Parece que falta um inimigo no meu histórico de mortes. Os olhos de Anxiao brilharam e imediatamente examinaram os arredores. De repente, ele atirou no chão a 20 metros de distância. Vosh. Uma sombra saltou de debaixo da areia e Ghostly Fox. Ela correu rapidamente e apunhalou sua adaga rapidamente em direção à pessoa mais próxima, Antonio. Seu treinamento como pugilista lhe ensinara técnicas simples de construção de túneis no solo. Ela escapou da explosão devastadora cavando um túnel na areia um instante antes da explosão. Ela pretendia continuar se escondendo até que todos os inimigos fossem embora, mas desde que foi vista por Anxiao, ela teve que lutar por sua vida. A luz do sol foi refletida na superfície da adaga, emitindo um brilho gelado. Os olhos de Antonio se estreitaram e ele bateu seus braços enormes rapidamente em direção à raposa fantasma. Suas palmas eram quase tão grandes quanto as dos ursos. Raposa fantasmagórica abaixou-se quando sua pequena constituição lhe permitiu fazer isso facilmente. Ela circulou nas costas de Antonio e apunhalou sua adaga em direção ao seu coração. De repente, uma sombra escura apareceu diante de seus olhos, e uma palma parecida com um urso a seguiu e agarrou sua cabeça. A palma da mão era tão grande que quase envolvia todo seu crânio. Antonio a jogou a mais de 10 metros de distância como se fosse um arremesso de peso. A enorme quantidade de força criou rastros semelhantes a ondas ao seu redor no solo. Ela foi gravemente ferida no arremesso. No entanto, ela cerrou os dentes com força e mergulhou em direção a Antonio novamente, com Anxiao assistindo ao lado. Ela seria abatida se tentasse fugir. Ela não teve escolha a não ser continuar a luta. Pomb, pomb, pomb. Antonio estava prestes a contra-atacar quando Anxiao disparou alguns tiros com suas pistolas duplas, que a transformaram em uma peneira. Você matou Ghostly Fox. Ele V29. Você ganhou 9.400 XP, seu nível era bastante alto, porque ela estava tão fraca. Anxiao olhou para as informações da batalha e percebeu o motivo. O trabalho principal de Ghostly Fox era apenas o nível 8, e o resto de seus níveis estavam em seus empregos secundários, que eram em sua maioria inúteis. Você deveria ter me dado a oportunidade de exercitar meu corpo enferrujado, Antonio reclamou. O corpo ainda está quente. Você pode usá-lo para algum exercício. Anxiao indiferentemente cutucou o nariz. Você realmente é um idiota. Assim que o gás tóxico se dispersou, Anxiao entrou no local da explosão para recuperar seu disruptor EMP. Anxiao não sabia que o código 3 sabia seu paradeiro, mas estava acostumado a fazer vários planos ao mesmo tempo. Ele havia plantado não apenas uma, mas 4 armadilhas naquela noite, cada uma em uma posição diferente da estrada que ele estava circulando. A menos que o inimigo não o perseguisse, eles teriam caído em pelo menos uma das armadilhas. Enquanto você se atrever a me perseguir, acabarei matando você. Depois de coletar seu disruptor EMP, Anxiao começou a catar o saque dos corpos. Ele encontrou um número substancial de armas de fogo e munições, que poderiam ser vendidas por uma boa quantia de dinheiro. No entanto, seu maior saque foi o veículo de batalha modificado, Torns. Ele seria capaz de usá-lo depois de consertar seus componentes eletrônicos internos. Em seguida, é hora de pedir ajuda emprestada. Ghostly Fox perdeu contato. Eles tinham 3 assassinos emboscados e melhor inteligência, mas caíram na armadilha do inimigo. Lu estava com o coração pesado. Ela tinha acabado de perder 2 equipes e o veículo de batalha modificado, Torns. Agora, a base estava vazia de qualquer defesa, o que era outra grande perda. Ela contatou seu patrocinador secreto novamente e explicou a situação. Vocês recuam primeiro, disse a pessoa lentamente ao telefone. Entendido. Depois de desligar o telefone, Lu imediatamente organizou suas tropas para carregar todos os bens valiosos nos veículos, preparando-se para descartar a base e recuar temporariamente. Não foi a primeira vez que Rose Militante enfrentou uma crise dessa magnitude. Tudo o que precisavam fazer era procurar abrigo em outro lugar por alguns dias antes que seu patrocinador secreto enviasse mais pessoal. Eles ganhariam uma posição firme novamente até então. No entanto, apenas metade dos ativos foi carregada quando um alarme estridente foi ouvido em toda a base. Ataque inimigo. A sentinela gritava o mais alto que podia. Lu ficou surpreso. Ela rapidamente escalou o posto de sentinela e olhou para longe. E foi quando ele viu uma onda de areia se aproximando. Era uma carreata dos Coltons se aproximando ameaçadoramente. Caramba, eles estão aqui muito cedo. Rose Militante havia sofrido grandes perdas, então eles estavam fadados a se tornarem vítimas de outras facções poderosas neste momento oportuno, e os Coltons eram os principais candidatos. O objetivo principal de descartar a base era evitar a hostilidade de outras facções. No entanto, os Coltons chegaram rápido demais. Alguém deve ter avisado a eles. Lu ficou furioso. Esses mercenários coltonianos estavam atacando a base da linha de frente. Se tentassem ousadamente escapar com seus veículos, certamente seria uma batalha em andamento, o que tornaria a situação ainda mais perigosa para eles. Eles estavam em um dilema. Comandante, o que devemos fazer agora? Vamos contra-atacar. Ataque com força, Lu disse inflexivelmente. Os militantes largaram os suprimentos em suas mãos e rapidamente voltaram para suas posições de defesa. Eles começaram a bombardear a carreata coltoniana com metralhadoras e lançadores de granadas. No entanto, os mercenários não se intimidaram e revidaram. Só se podiam ver balas voando para frente e para trás entre os dois lados, formando uma cortina de morte. Incontáveis cartuchos caíram na areia amarela,
e as granadas deixaram inúmeras crateras de areia escura no solo, fazendo com que o local se parecesse com a superfície da Lua. Rose e Militante tinha excelentes defesas na base, eles suportaram um ataque mesmo com mão de obra insuficiente. Atrás das 4 paredes da base, Lu foi visto comandando os militantes incansavelmente. Sully se aproximou e sussurrou em seus ouvidos. Devido à força de trabalho insuficiente, 1/4 do nosso sistema de defesa não está tripulado. Além disso, como estamos murados dentro da base, enfrentaremos um sério perigo se outras facções decidirem se intrometer. Assim que ela terminou a frase, o som de um motor rugindo foi ouvido à distância. Os corações de Lu e Sully dispararam. Eles reconheceram aquele zumbido distinto do motor. Do outro lado do campo de batalha, Anxiao dirigia os ferozes Thorns. O carro saltou da colina de areia como um tigre temível, traçando um caminho parabólico no céu. O exterior reparado refletia um raio de sol forte e os pneus do veículo aceleraram furiosamente. O veículo se espatifou no chão, espirrando montes de areia para o lado antes de avançar furioso em direção à base. Era imparável. Os Thorns não pertencem apenas a Rose e Militante. Os olhos de Colton se estreitaram e ele rapidamente ordenou que os seus subordinados recuassem. Ele pensava que o operador do Thorns era do lado inimigo e estava bem ciente do poder de fogo do veículo. Assim, ele queria preparar sua defesa antes que o inimigo pudesse destruí-los por seus flancos. Ele não sabia que Rose Militante estava ainda mais ansiosa do que ele. Eles foram ainda mais claros sobre a capacidade real de disparo de Thorns. Pare-o rapidamente. Não podemos deixar Thorns perto da base. Sully gritou. Lu estava chorando em seu coração. Os espinhos costumavam ser seus trunfos e agora haviam sido pegos e usados contra eles. Que ato desprezível. Era como ter sua garota raptada por outro cara. E ele ainda se atreveu a trazer sua namorada. Ex-namorada. Para se exibir na sua frente. Como alguém poderia suportar tamanha humilhação? Lu jamais poderia tolerar tal ato. Ela odiava tanto o assassino que desejou poder transformá-lo em areia. Capítulo 98. Passagem secreta. Todas as metralhadoras e lançadores de granadas na base foram imediatamente ajustados para enfrentar os Thorns que se aproximavam rapidamente. Ao ver a reação deles, Colton soube imediatamente que Thorns era um aliado. Ele então gritou: todos os veículos no flanco, abram caminho para o hóspede inesperado. A carreata coltoniana mudou sua formação, esvaziando um caminho em seu flanco que levava diretamente ao portão da frente da base, o que permitiu a Thorns convenientemente avançar. Anxiao estava sozinho em Thorns. Depois de matar a equipe de Ghostly Fox, eles voltaram e repararam Thorns na base Fabian. Desta vez, ele veio sozinho. Outras facções no deserto de Somar não permitiriam que essa grande oportunidade passasse. A principal força de combate do Rose Militante foi exterminada. Anxiao passou esta informação para eles. Isso deu a ele a capacidade de pescar em águas turbulentas. Os lançadores de granadas, metralhadoras pesadas e lançadores de mísseis de pequena escala tinham que ser controlados manualmente usando o sistema de mira ao lado do velocímetro. Um sistema de controle de poder de fogo automatizado não foi instalado no veículo. Houve muitas rodadas chegando. Anxiao conseguiu escapar de alguns, e o exterior blindado absorveu o impacto do resto. Ele então mirou um dos canhões na parede da base e atirou. Enquanto o veículo vibrava violentamente, alguns mísseis de pequena escala e explosivos de granada explodiram prontamente na parede, disparando uma chama ofuscante. O cânone explodiu em 1000 pedaços, pairando no ar. Dentro da base, Lu estava lívido. Ela tinha um palpite de que eles não seriam capazes de proteger a base. Ela chamou Sully e deu-lhe uma ordem em voz baixa. Vamos desistir da base e evacuar usando a passagem secreta. Traga 5 pessoas conosco. Sully acenou com a cabeça, concordando com o plano. Os mercenários que ficaram guardando a base seriam os cordeiros do sacrifício enquanto eles evacuavam silenciosamente a base usando a passagem. Enquanto sobrevivessem, eles poderiam obter quantos mercenários quisessem de seu patrocinador secreto. Os mercenários Rose Militante que estavam se defendendo do ataque não sabiam que haviam sido abandonados. Eles ainda estavam operando os cânones assiduamente para defender novamente os Coltonians e Thorns. Os sons explosivos dos canhões encheram seus ouvidos. Fumaça e chamas engolfaram sua visão. Eles não podiam ouvir uma palavra um do outro. Todos estavam lutando como se fossem o único Recife lá contra a onda do oceano, lutando uma batalha solitária. Depois de mais de 10 disparos de foguete contra o portão de metal cicatrizado, ele finalmente cedeu e explodiu. O portão estava aberto. Cobrar. Colton ficou radiante. A comitiva entrou em fila única. Em seguida, os Coltonianos, munidos de fuzis automáticos, varreram toda a base. Os mercenários do Rose Militante não puderam estabelecer um contra-ataque efetivo no momento em que os inimigos atacaram a base. Eles foram atirados em peneiras quando tentavam escapar dos canhões. Anxiao levou Thorns para dentro. Ele tirou suas 2 Berserker Eagles e agiu de forma independente. Os Coltonianos olharam para ele, mas não o contiveram. O movimento de Anxiao foi o mais rápido possível. Seu blusão preto voando como uma capa. Ele era como um espectro escuro vasculhando o campo de batalha. Logo, ele terminou de pesquisar toda a base. No processo, ele encontrou 2 mercenários de Rose Militante, que ele atirou preventivamente na cabeça. Uma delas era muito bonita, ela teria virado muitas cabeças se usasse um biquíni e caminhasse na praia. Anxiao lamentou secretamente sua decisão de atirar na cabeça dela. Após uma rodada de buscas, Anxiao não localizou o líder do Rose Militante. Suas sobrancelhas franziram porque ele sabia que toda a situação não era tão simples. Deve haver uma passagem secreta. As guerras eram
assuntos diários no deserto de Somar. Não seria surpreendente se o Rose militante mantivesse uma passagem secreta para sua evacuação. Anxiao logo descobriu seus rastros. Lu e sua gangue saíram com pressa. Assim, eles deixaram algumas pegadas para trás. Ele seguiu a trilha dos passos e entrou em um porão escondido sob o solo. O porão estava escuro e cheio de um cheiro úmido. Um rio subterrâneo secreto. Anxiao acendeu um pacote de fogo antes de jogá-lo no chão. A profundidade era de cerca de 5 metros. Ele se certificou de que era seguro antes de pular. Abaixo da base havia uma montanha rochosa e o porão era na verdade um caminho cavado dentro dela. Como a passagem em uma mina regular, as paredes do caminho eram sustentadas por molduras de madeira. Estava completamente escuro na frente do caminho, pois não havia uma única fonte de luz. Havia pegadas claras no solo. Anxiao ergueu a mão para sentir as paredes rochosas e sentiu um pouco de umidade. Ele suspeitou que poderia haver um rio subterrâneo secreto nas proximidades. A situação do caminho à frente era incerta. Anxiao ponderou por um momento. Ele então tirou seu detector de aranha e o colocou no chão. A aranha mecânica ficou em posição de sentido como um soldado aguardando ordens enquanto Anxiao começava a controlá-la com seu tablet. Vou chamá-lo de aranha no ponto 1. Depois de inventar um nome incrível como de costume, Anxiao controlou rapidamente o Spider no ponto 1 para avançar mais no caminho. A visão de sua câmera foi mostrada no tablet. O Spider no ponto 1 estava equipado com uma câmera de visão noturna. Depois de se mover por um tempo, o Spider no ponto 1 de repente bateu em uma parede rochosa. Havia chegado ao fim do caminho. Como o caminho estava livre de perigo, Anxiao pegou a lanterna e caminhou rapidamente até o fim da passagem. Sem surpresa, ele avistou uma porta secreta no teto. Montes de areia caíram quando ele abriu a porta. Anxiao enfiou a cabeça para fora da abertura e olhou para fora do porão. Era uma caverna inclinada. A luz do sol estava brilhando pela abertura da caverna ao longo da encosta, e o chão estava coberto de marcas de pneus. Anxiao saiu rapidamente da caverna e sua visão de repente melhorou. O lugar era um complexo de rochas desgastadas pelo tempo. A silhueta da base podia ser vista à distância. Os rastros de um veículo foram deixados no deserto, afastando-se da base. Os membros restantes do Rose militante escaparam usando o veículo. É melhor eu persegui-los rapidamente. Anxiao recuperou a aranha número 1 e voltou para a base rapidamente. Ele se preparou para persegui-los usando Thorns. Os Coltonianos erradicaram a presença de Rose militante na base. Eles agora estavam descarregando todos os suprimentos para levá-los embora. Eles diminuíram o movimento e concentraram toda a atenção em Anxiao enquanto ele saía. Eles estavam olhando para ele com cautela. O coração de Anxiao afundou. Colton trouxe um bando de mercenários e cercou Thorns. Anxiao tocou em sua arma em segredo antes de se aproximar deles e dizer: afastem-se. Quem é você? Colton olhou Anxiao de cima a baixo, pensando em algo. Não é importante. Por favor, saia do meu carro. Seu carro? Colton olhou para Thorns antes que um sorriso malicioso aparecesse em seu rosto. Ele deu um sinal a seus homens e eles cercaram Anxiao silenciosamente, prontos para sacar suas armas a qualquer momento. Tem certeza que este é o seu carro? Colton olhou para Anxiao e riu. Ele estava claramente ameaçando Anxiao. Se a resposta de Anxiao não fosse do seu agrado, ele mandaria espancá-lo com toda a sua gangue. Ufa! Anxiao atacou sem dizer uma palavra. Ele disparou rapidamente 3 metros para frente, e suas berserk-eagles já apontavam para a testa de Colton, como uma espada desembainhada. Seu movimento era tão rápido quanto o de uma raposa e sua arma se movia rapidamente como um raio. Isso foi muito rápido. Os mercenários ao redor ficaram chocados. Eles então rapidamente ergueram suas armas e apontaram para Anxiao. O súbito movimento semelhante a um espectro de Anxiao os deixou extremamente nervosos. Além disso, a cabeça de seu chefe estava bem contra a pistola de Anxiao. Então eles não ousaram atirar nele. Eles estavam em um impasse. Embora houvesse uma arma apontada para sua testa, Colton estava surpreendentemente calmo e sem medo. Ele sempre vivera sua vida no limite. Se você quer me ameaçar para desarmar meus homens, pode poupar esforços. Ele sorriu friamente. Você sabe quem eu sou. Seu mestre não gostaria que seu povo lutasse entre si. Anxiao respondeu calmamente. Ele parecia alheio a todas as armas apontando diretamente para ele. A expressão de Colton ficou sombria. Ele franziu a testa e ponderou por quase um minuto. A tensão no chão aumentando o tempo todo, antes de repente acenar com os braços para pedir a seus homens que largassem as armas. Ele deu um sorriso indiferente e disse: parece que é realmente o seu carro. Anxiao ergueu sua berserk-eagle e permaneceu imóvel. Colton se moveu para o lado para abrir um caminho para Anxiao. Só então Anxiao começou a se mover. Ela passou por Colton antes de ir até os Thorns e dizer de maneira hostil: boa tentativa. Ele então pisou no acelerador e foi embora. O sorriso no rosto de Colton desapareceu enquanto ele observava o carro desaparecer ao longe. Ele se virou e percebeu que seus homens estavam todos olhando para ele. O que vocês estão olhando? Apresse-se e leve os itens embora. Ele gritou rispidamente. Embora estivesse de olho em Thorns, ele não queria suportar a possibilidade de enfurecer seu mestre. Colton calculou que Anxiao era um assassino contratado por seu mestre, então ele estava do seu lado. Assim, depois que Anxiao apontou esse fato, ele não pôde mais provocá-lo. Se ele estragasse o plano de seu mestre, sofreria terríveis consequências. Além disso, Anxiao era um assassino sobre o qual ele não conhecia informações suficientes. Então, após alguma consideração, ele decidiu controlar sua ganância e fez as pazes com Anxiao. Tio. Capítulo 99. Felonia. Os rastros do veículo deixados para trás no vasto deserto por Lu e sua gangue eram como vincos em um pedaço de papel branco. Eles eram tão visíveis quanto poderiam ser. Anxiao seguiu os rastros sem parar. Sua posição era mostrada continuamente
novamente nas coordenadas do radar para que ele permanecesse em curso no deserto sem limites. Ele agora estava indo em direção à borda externa do deserto de Somar. Foi indicado nos dados do calendário meteorológico que uma tempestade de areia acabara de ocorrer neste local. A visão plana e imutável do deserto estava deixando Anxiao se sentindo mentalmente cansado. Depois de meia hora de perseguição, um jipe errante apareceu de repente à distância. Finalmente estou me atualizando. A psique de Anxiao foi rejuvenescida instantaneamente. Assim que Anxiao avistou o jipe, os membros do Rose militante no jipe também avistaram Anxiao. É Torns. Sully gritou. O rosto de Luo ficou tenso antes que ela ansiosamente inspecionasse os arredores e percebesse que a força perseguidora consistia em apenas um único veículo. Ela ficou imediatamente irritada. Como você ousa nos perseguir sozinho? Você realmente acha que somos tão fáceis de derrotar? Faça meia volta. O homem Torres estava atirando com seu poder de fogo máximo. Granadas e mísseis perseguiam e bombardeavam o veículo de Luo. Luo ficou intimidado. Tosse, tosse. Vamos correr até que ele termine a munição. Ela estava um pouco envergonhada. Os dois veículos estavam em uma perseguição em alta velocidade enquanto dirigiam por duna após duna de areia, areia queimada marcando o curso de sua perseguição. Peregrinos vestidos com roupas esfarrapadas foram vistos caminhando exaustivamente pelo deserto. O líder do grupo, um peregrino idoso, ofegava intensamente e suas roupas estavam encharcadas de suor. Ele descarregou uma garrafa de água do cavalo de carga e bebeu um gole com a mão trêmula, mas, de alguma forma, não conseguia aliviar a exaustão e a sede. O velho peregrino se virou e olhou para o grupo. Todos os outros estavam desanimados. Ele então se lembrou dos tempos em que era mais jovem. Houve uma vez dezenas de milhares de compatriotas que fugiram do mesmo país conquistado e embarcaram nesta jornada juntos. No entanto, após anos de dificuldades, havia apenas 2 dúzias de pessoas restantes. Algumas pessoas morreram na jornada e outras desistiram no meio do caminho. Este pequeno grupo de pessoas foram os últimos peregrinos. Às vezes, o peregrino idoso não conseguia deixar de se tornar cético quanto à existência de Felonia. No entanto, se ele desistisse, seus anos de perseverança ficariam sem sentido. Um som de motor foi ouvido à distância, os carros de Anxiao e Rose militante apareceram à vista deles, e montes de areia lançados no ar pelos veículos. Os peregrinos não ficaram chocados, pois tal cena era comum neste deserto. Assim que eles confirmaram que os veículos violentos não estavam se movendo em direção a eles, eles liberaram sua preocupação. Eles permaneceram em suas posições e esperaram os 2 veículos partirem. Neste momento, um míssil de pequena escala voou no céu e pousou na areia. De repente, algo inesperado aconteceu. O solo vibrou abruptamente e a areia caiu na posição onde o míssil explodiu. Conforme mais areia caia, um buraco negro apareceu na frente de todos. O buraco se expandia continuamente, como uma boca gigantesca sendo aberta. A aparência da areia correndo indicava que havia um espaço enorme e vazio sob este deserto. Sublinhado. Você descobriu um local escondido, Felonia, 08. Você recebeu 1000 XP de exploração. Bounty ter, Rose militante, requisito oculto concluído. Anxiao ficou tão surpreso que quase capotou o carro. Que diabos? Concluí a missão por acidente. Eu sou tão sortudo, mas como posso usar minha sorte neste lugar amável? Isso é um desperdício. O buraco de areia ainda estava se expandindo. Anxiao raciocinou que a tempestade de areia que aconteceu alguns dias atrás deve ter mudado a estrutura das camadas de areia nesta área. Em seguida, suas explosões desencadearam uma reação em cadeia que resultou nesta abertura. Embora ele estivesse muito curioso sobre o que Felonia era exatamente, sua caça por Rose militante era mais importante neste momento. Depois de deixar as coordenadas deste lugar em seu radar, ele continuou a perseguir Rose militante. Os 2 veículos logo se distanciaram. As mãos do velho peregrino tremiam implacavelmente. Com um olhar de alegria, ele chamou seus colegas que estavam atordoados atrás dele. Esta deve ser Felonia. Temos que ir para lá rapidamente. Os peregrinos ficaram animados. Eles correram em direção ao buraco no chão ambiciosamente. Os tesouros de Felonia. Os tesouros de Felonia. O velho peregrino não parava de resmungar para si mesmo. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ele acreditava que finalmente estava sendo recompensado por todos aqueles anos de determinação e perseverança. Depois de alguns quilômetros de perseguição, Torres acabou ficando sem munição, uma inevitabilidade, não importa quão forte fosse seu poder de fogo. Mesmo assim, Anxiao suspirou de alívio. Ele estava feliz que esta batalha de perseguição cansativa estava finalmente chegando ao fim. Este bando de maricas deve parar a qualquer minuto agora. Se eles nem param de correr e contra-atacar, devem ser realmente covardes. Esse cara finalmente terminou sua ronda. Sully foi a primeira pessoa a perceber a situação anormal de Torres. Ela foi a criadora de Torres. Luo ficou imediatamente aliviado. Ela então disse impiedosamente: vire-se. Os 2 veículos estavam separados por 400 metros. Anxiao já parou seu veículo. Quando viu o jipe dar meia volta com decisão, deu um sorriso malicioso e começou a atirar com seu rifle de precisão. Uma distância de 400 metros permitia de 8 a 10 disparos. Ele precisou de 4 balas de fuso para estilhaçar a janela à prova de balas. O 5º tiro foi direto para o motorista, Luo, sentada no banco do passageiro da frente. De repente ergueu a mão e protegeu o motorista. A bala, como se tivesse atingido uma parede invencível, gerou uma onda de luz branca reflexiva antes de ser esmagada em um bolo de metal pela força de deflexão e ficar levitando no ar.
Um esper com habilidade do tipo campo de força. Anxiao estreitou os olhos ao sentir que a situação havia se tornado mais difícil de lidar. Espers tinha todos os tipos de habilidades, mas alguns deles despertariam com habilidades semelhantes ou até mesmo as mesmas. O campo de força era um tipo importante de habilidade para espers. Outros tipos comuns incluem controle molecular, corpo fortalecido e transfiguração. As habilidades relacionadas ao campo de força incluíam manipulação remota de objetos, paredes invencíveis e ataques invencíveis. Era o contra-ataque natural às habilidades de combate com armas de fogo. Ao terminar seu pensamento, Anxiao rapidamente enfiou as balas de Aime em sua arma e atirou novamente. Lu desviou a bala novamente com seu campo de força. No entanto, conforme a bala estava sendo comprimida, ela liberou um gás venenoso verde claro. Todos no veículo foram envenenados instantaneamente. Eles começaram a se sentir tontos, seus peitos se contraíram e seu HP caiu continuamente. Pelos dados da batalha, Anxiao sabia que Lu era do mesmo nível que ele, nível 30. Então ela não dominava a habilidade de manipular gases. Anxiao então disparou uma bala de alto explosivo, que incendiou o interior do jipe. No entanto, o incêndio foi rapidamente apagado por extintores de incêndio. O veículo era utilizado principalmente para evacuação, por isso estava equipado com extintores para evitar a eclosão de incêndios. Anxiao não teve escolha a não ser descartar seu plano inicial de forçar seu inimigo a abandonar o veículo. Mesmo assim, ele não deu mostras de estar desanimado. Ele disparou 2 balas Aime novamente, e agora, o jipe foi engolfado por um gás venenoso verde concentrado como se o veículo fosse consumido por uma praga. Após essas poucas rodadas de fogo, a distância do inimigo era de apenas 100 metros. Anxiao colocou de lado seu rifle de precisão e pisou forte no acelerador. Ele estava, sem medo, tentando colidir de frente com o jipe. A expressão de Sully mudou, e ela ansiosamente instruiu o motorista: desvia-se rapidamente. O exterior blindado em Torres é extremamente grosso. Não podemos superar isso. O motorista girou rapidamente o volante ao ouvir a instrução e quis passar por Torres. Ao ver isso, Anxiao virou seu veículo na mesma direção, mas ele foi muito lento. Ele apenas passou pela traseira do jipe. Ele queria arruinar o jipe do inimigo colidindo com ele. Se ele tivesse conseguido, ele poderia ter usado Torres para acertar o inimigo e fugir. No entanto, Rose Militante reagiu muito rapidamente e se esquivou do ataque. Lu acabou de perceber que mesmo quando Torres ficava sem munição, não era um veículo a ser considerado facilmente. Ela não teve escolha a não ser suprimir a raiva em seu coração. Esquece. Não vamos ser incomodados por ele. O jipe deu meia volta e dirigiu por dezenas de metros antes de Lu perceber que Torres não os perseguia. Ao acreditar, por um momento, que Anxiao havia desistido, ela deu um suspiro de alívio. Ela então rangeu os dentes de raiva. Eu vou deixar você ir por enquanto. Sua hora chegará assim que nosso Bakupa estiver aqui. Assim que ela terminou este pensamento, uma onda invisível viajou de Torres em um movimento circular. O jipe perdeu repentinamente toda a potência e o veículo derrapou algumas dezenas de metros devido ao impulso restante antes de parar. Paralisado, as pessoas no veículo foram todas atiradas para fora de seus assentos. No banco de trás do Torres, Anxiao iniciou seu disruptor EMP, o que significa que Torres também perdeu seu poder. Anxiao suspirou. Esse era o último recurso para evitar que o inimigo fugisse, o que ele não pretendia usar, mas percebeu que Lu não tinha coragem de ficar e batalhar. Assim, ele foi forçado a recorrer a um método mutuamente destrutivo. Mesmo que tentasse consertar Torres, demoraria mais de 10 minutos. Em seguida, seria humano contra humano. EMP Wave. O carro está destruído. Lu ficou pasmo. Depois de ser repetidamente tramada, ela não conseguia mais conter sua raiva. Ela saiu do jipe e iniciou o campo de força sob seus pés, o que permitiu que ela se movesse alguns metros com um único passo. Ela avançou na direção de Anxiao rapidamente como um míssil se aproximando, e o campo de força ao seu redor era bastante irregular. Você está tão ambicioso para morrer? Antes mesmo de Lu alcançar Anxiao, seus delírios trovejaram nos ouvidos de Anxiao. Capítulo 100, Batalha. Anxiao se virou e começou a recuar. Ele repetidamente disparou balas de Aime em Lu na tentativa de atraí-la para mais perto. Lu ergueu as mãos e começou a empurrar para liberar um escudo de energia na frente de seu corpo. As balas foram bloqueadas pelo escudo e, conforme colidiram com o escudo, surgiram raios de luz branca. Super-humanos do tipo fortificado possuíam a habilidade inata de se opor aos poderes de um franco atirador. No entanto, os gases venenosos emitidos pelas balas Aime estavam esgotando o HP de Lu. Além disso, o impacto das colisões no escudo de energia também afetou o corpo de Lu e diminuiu sua saúde. No entanto, o impacto foi relativamente baixo após uma redução de 95%. Lu podia sentir a fúria crescendo em seu corpo. O assassino nela estava transbordando como água de uma fonte. Depois que Anxiao deu o 13º tiro, Lu se aproximou dele. Os tiros disparados ao longo do caminho conseguiram reduzir o HP de Lu em 100 pontos. Se os super-humanos não possuíssem os poderes defensivos especiais, eles seriam muito frágeis aos ataques. A força que Lu possuía garantiu a ela a habilidade de atacar e defender. No entanto, ao desafiar a robusta armadura retrátil controlada magneticamente, o corpo de Lu seria destruído pela batalha. Assim que eles começaram a lutar, Lu percebeu a fraqueza de seu corpo físico. Anxiao repentinamente puxou seu facão retrátil. Ele segurou a lâmina em sua mão direita e empunhou o braço mecânico em sua mão esquerda. Ele não tinha medo de lutar com Lu de frente. Lu se concentrou em usar toda sua força para quebrar a cabeça de Anxiao. No entanto, ela percebeu que Anxiao estava vestido com uma bela armadura metálica.
Naquele instante, a armadura retrátil de Anxiao se estendeu até sua cabeça, protegendo seu rosto e crânio. Anxiao moveu a cabeça ligeiramente para trás e, com a ajuda da armadura, conseguiu resistir ao choque do golpe de Lu. Anxiao usou seu facão e braço mecânico para penetrar continuamente no escudo de energia de Lu. A batalha foi feroz, e faíscas brancas foram emitidas a cada contato feito. Pan Kuang, que estava no nível 40, teve problemas para derrotar Anxiao em um combate de curta distância. Portanto, os poderes de combate corpo a corpo de Lu não eram uma grande preocupação para Anxiao. Em vez disso, as habilidades que ela possuía como um super-humano do tipo fortificado eram ameaças maiores a Anxiao. Lu foi capaz de atacar repentinamente o alvo de quase todos os ângulos e, portanto, seus ataques frequentemente interrompiam o fluxo do ataque de Anxiao. Force Push. Anxiao sentiu um impacto invisível nos joelhos. Lu aproveitou a oportunidade para recuar e criou mais espaço. Ela podia sentir um aperto no peito, como se seus pulmões estivessem sendo queimados. O combate de alta intensidade afetou seu corpo. Sua resistência estava acabando. Habilidades sobre-humanas frequentemente exigiam o uso de grandes quantidades de energia, a fim de repor suas energias. Lu exauriu sua resistência. Ela estava profundamente cansada e olhou para Anxiao com descrença e choque. Como diabos esse atirador é tão poderoso? Ele pode lutar melhor do que pugilistas. Tututu. Os últimos vestígios de Rose Militant finalmente estavam se aproximando de Anxiao. Eles imediatamente concentraram todo o seu poder de fogo nele. Para retaliar, Anxiao atirou com suas Berserker Eagles descontroladamente, e os militantes sangraram incontrolavelmente enquanto caíam no chão. Su Li foi o único que conseguiu se esquivar dos ataques de Anxiao. Ela era ágil e rápida. Ela tinha o estilo de um pugilista. Ela estava usando um par de luvas especiais. Havia alguns circuitos nas luvas e as luvas emitiam luz azul. Anxiao pressentiu um perigo iminente. Pugilista mecânico. Su Li estava se aproximando em alta velocidade. Sua mão empurrou Anxiao. Parecia que o empurrão dela era fraco e frágil, mas Anxiao focou sua atenção e conseguiu reconhecer as luvas que Su Li estava usando. O nível de ameaça de Su Li aumentou e Anxiao girou rapidamente seu corpo para se esquivar do ataque de Su Li. Não era sensato lutar contra Su Li de frente. Anxiao decidiu usar o poder de fogo de suas pistolas para suprimir Su Li. No entanto, Luo se aproximou e conseguiu repelir as balas com seu escudo de energia. Os três travaram uma batalha intensa. O par de luvas que Su Li estava usando conseguiu suprimir o poder de Anxiao. Anxiao não sabia como combatê-los. As duas senhoras perceberam isso e aproveitaram a oportunidade para ganhar a vantagem na batalha. A situação gradualmente se tornou desvantajosa para Anxiao. Se eu não fizer alguns sacrifícios, será quase impossível para mim matar os dois. Com uma expressão de determinação em seu rosto, Anxiao se aproximou de Su Li de repente e pressionou seu corpo nas luvas dela. A colisão repentina chocou Su Li. As luvas tocavam a armadura de Anxiao. Uma corrente incontrolável estava fluindo pela armadura escaldante. A resistência da armadura diminuiu exponencialmente. Reduziu quase 100 pontos. Na verdade, foi a primeira vez que a resistência da armadura sofreu uma redução tão grande. Anxiao sentiu uma queimadura no peito. A alta temperatura ultrapassou o limite da armadura e o calor queimou seu corpo. Anxiao não teve tempo de olhar as novas mensagens que piscavam na interface. Ele usou o golpe cortante do vento e cravou o facão com força no peito de Su Li. Olho por olho. Os olhos de Su Li se arregalaram de espanto. Anxiao pressionou as águias furiosas contra a testa e começou a atirar histericamente. Um mecânico sem qualquer tipo de armadura era muito vulnerável. Bom, mate o inimigo. Luo gritou de raiva e atacou Anxiao de volta enquanto ele estava ocupado tirando Su Li. Sentiu uma dor aguda na coluna de Anxiao. Ele podia sentir suas costas quebrando. Anxiao suportou a dor e deslizou para frente. Ele se virou e disparou a última das balas restantes. Anxiao concentrou sua atenção nas pernas de Luo. Luo usou muito de sua resistência em sua emboscada em Anxiao. Ela forçou sua última gota de energia, mas ela não tinha mais energia para manter o escudo de energia que a protegia das balas. Uma bala penetrou em seu joelho. Houve uma mudança nas expressões do Luo. Ela entendeu o fato de que estava enfrentando um franco atirador, e a redução em sua mobilidade levaria a consequências fatais. Em seu estado de pânico, ela queria usar toda sua energia e desferir um golpe final em Anxiao. Ela estava tentando paralisar o movimento de Anxiao explodindo suas pernas. Assim que Anxiao teve sucesso em seus ataques, ele rapidamente se afastou dos dois. Quando o escudo de energia entrou em colapso, ele criou uma explosão que resultou em uma enorme cratera em sua posição original. O coração de Lu afundou. Suas pernas ficaram moles e agora ela realmente estava reduzida a um alvo fácil para os ataques de Anxiao. Anxiao disparou seus tiros de longe, e tudo o que ela pôde fazer foi repelir as balas com força. Sua energia estava à beira de se esgotar completamente e o desespero encheu seu coração. Merda, terminei. Estrondo, estrondo, estrondo. Anxiao, que havia recuado bastante, disparou seu rifle em uma plataforma estável e gastou toda a energia de Lu. Finalmente, uma bala perfurou sua cabeça. Ela desabou com fúria e falta de vontade em seus olhos. Sublinhado. Você matou Lu, LVL30. Você ganhou 12.000 XP. Macron 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 macron. Anxiao deu um suspiro de alívio. Ele poderia finalmente relaxar seus sentidos. Ele não teve tempo de reclamar da dor de suas queimaduras. Ele imediatamente se moveu em direção ao corpo de Su Li e recuperou o par de luvas pretas de suas mãos. Sublinhado. Você ganhou 2 luvas incisivas termoelétricas. Traço.
O funcionamento das luvas baseava-se na teoria da termodinâmica básica, que Anchial ainda não dominava. Havia um transformador de microeletricidade para aquecimento embutido nas luvas. A fonte de energia das luvas era uma bateria de alta voltagem, pois as luvas precisavam de uma grande quantidade de eletricidade para serem alimentadas. As luvas tinham um poder imenso e eram capazes de causar danos multiplicados aos metais. Anchial segurou as luvas para seu próprio uso no futuro. Por falar nisso, Sully foi seu primeiro inimigo da classe de mecânico. Foi também a primeira vez que ele revelou seu equipamento para seus colegas mecânicos. Os pugilistas mecânicos usavam um ou alguns tipos de maquinário de combate corpo a corpo. Eles foram capazes de adicionar efeitos especiais e habilidades às suas máquinas. Pelo estilo de luta de Sully, Anchial poderia inferir que ela era uma pugilista mecânica de nível inferior que dependia exclusivamente do desempenho de seu equipamento. Alguns pugilistas mecânicos também possuíam armas com habilidades especiais. Uma vez atendidos os pré-requisitos, eles foram capazes de ativar o uso de tais armas. Das 4 plantas da máquina que o velho Lu havia criado, uma das plantas criou uma máquina que tinha habilidades inatas. Com a missão finalmente concluída, era hora de retornar e coletar suas recompensas. A imagem de Felonia de repente passou pela mente de Anchial, e ele decidiu dar uma olhada em Felonia antes de retornar. Anchial desligou a máquina de interferência EMP. Ele fez uma verificação aproximada dos componentes quebrados de seu veículo e estimou que os reparos levariam 15 minutos. Ele começou o trabalho de reparo imediatamente. Havia um bando de randarilhos perto de Felonia agora há pouco. Eu me pergunto como eles estão, Anchial pensou consigo mesmo. Meia hora atrás, a entrada para a Felonia era uma fenda no penhasco. Os peregrinos escalaram o penhasco e conseguiram chegar à fenda. Estava escuro como breu na fenda, mas parecia que a fenda tinha uma passagem que levava a algum lugar. Um jovem peregrino acendeu sua tocha e iluminou o beco. A cena diante de seus olhos chocou todos eles. Suas bocas entraram em colapso em descrença, e todos eles ficaram pasmos. Isso é